Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Lindomar e essa é a nossa atividade número 20 da disciplina de inglês, oitava série, ano 2020. Atividade destinada a vocês, alunos da Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral. Atividade que está publicada aqui na plataforma AVA, que é a plataforma criada pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Goiânia, tá bom? Como de costume, vocês terão esse vídeo que eu estou gravando aqui no início, vídeo explicativo da atividade, que tem como base esse texto intitulado Como Muito, está entre aspas, porque é um texto em inglês com uma expressão em português, né? A expressão ela faz todo sentido aqui no texto, vocês vão observar aqui durante a leitura, durante a explicação. O primeiro parágrafo diz o seguinte: The American tourist had little money on him, just a few reais, but he found an inexpensive restaurant and decided to have dinner there. There were a lot of people in that restaurant, and there weren't many tables, but he finally found a free table near the kitchen. Ou seja, o turista americano tinha pouco dinheiro consigo, apenas alguns reais. Mas ele encontrou um restaurante barato e decidiu jantar lá. Havia muitas pessoas no restaurante e não havia mesas, mas ele finalmente encontrou uma mesa vazia perto da cozinha. He looked at the menu. Ele olhou no menu. There were a lot of dishes with complicated names. Havia vários pratos com nomes complicados. But the tourist had little trouble in finding the name of that famous Brazilian dish, feijoada. Mas o turista teve alguns pequenos problemas em encontrar o nome do prato brasileiro famoso, feijoada. He didn't eat much. Ele não comeu muito. There was too much salt in the beans. Havia muito sal no feijão. And after finishing dinner, he decided to practice his Portuguese. E depois que ele terminou o jantar, ele decidiu praticar, entre aspas aqui, né, seu português. He took a small dictionary out of his pocket and looked up the word how. Ele ele pegou um pequeno dicionário no seu bolso e procurou pela palavra how. How significa em inglês como, né? No caso, como quando se faz perguntas. Não é como de comer, no caso. A confusão vai gerar a partir do significado desta palavra. Naturally, he found como. Naturalmente, ou normal, ele encontrou a palavra como. Next, he looked up much and found muito. Depois ele procurou pela palavra much e encontrou muito. I can't understand why so many Americans find Portuguese difficult. Eu não consigo entender porque tantos americanos acham o português difícil. He thought, pensou ele. He called the waiter and asked with a smile. Como muito? Ele chamou pelo garçom e perguntou com um sorriso. Como muito? Então aqui, como muito tem a ver com comer, né? Agora, nesse sentido que ele colocou aqui. O que ele queria, na verdade, para que fique claro aqui, o how much é o mesmo que quanto. Então, nesse momento, ele não queria perguntar pelo garçom se ele comeu muito. Ele estava querendo pedir a conta, né? Quanto que tinha ficado o jantar dele naquele local. Para vocês verem que pelo dicionário, se nós olharmos no dicionário simplesmente e acharmos que toda palavra que está lá, se nós buscarmos a tradução dela diretamente, ela já vai estar ali pronta, não funciona bem dessa forma, né? Nós precisamos conhecer o contexto em que está sendo utilizada aquela palavra, aquela expressão, né? Para que realmente a gente tenha a tradução do jeito que nós queremos. Tá certo? Então, depois de lermos aqui o texto, vamos para as atividades aqui através do Google Forms, Google Formulários. Temos aqui uma figura bonita aqui de uma feijoada, né? Ok. Essa primeira parte você já tem costume de fazer normalmente, preencher o nome, assinalar a turma, né? Temos aqui o link do texto digitado, né, para facilitar para vocês.
porque também vocês farão uma parte no caderno, como de costume. Mas vamos voltar aqui, olha só, aqui tem uma figura, se eu clicar aqui não vai selecionar o texto. Agora, se eu vier aqui para o texto digitado, aqui sim, aqui eu posso, por exemplo, selecionar todo o texto, ou no celular, ou no computador, copiar esse texto, colar lá no Google Tradutor, fazer a tradução dele de uma vez, né? Mas vamos lá. As atividades. As primeiras questões, vocês vão assinalar se é verdadeiro ou falso, simplesmente. A número 1 é: The tourist had a lot of money. O turista tinha muito dinheiro. 2. There were few tables in the restaurant. Haviam poucas mesas no restaurante. 3. There were few people in the restaurant. Havia poucas pessoas no restaurante. 4. There were many dishes with complicated names on the menu. Havia muitos pratos com nomes complicados no menu. 5. The tourist didn't have a lot of difficulty to understand the meaning of feijoada. O turista não teve muitas dificuldades em compreender o significado da palavra feijoada. 6. He didn't eat much because there was little salt in the beans. Ele não comeu muito porque havia pouco sal no feijão. 7. He looked up the words how and much because he wanted to say how much in português. Ele olhou, ou ele procurou no caso, pelas palavras how e much porque ele queria dizer how much em português. Lembrando que how much em inglês significa quanto custa, né? Quanto ficou, no caso, como eu expliquei para vocês, ele queria pedir pela conta. Só que o significado que ele encontrou em português acabou sendo outro totalmente diferente, né? Questão 8. Onde estava a mesa em que o turista se sentou? Aqui está em português, na tradução eu já tinha passado para vocês, é só assinalar a resposta correta. 9. Qual prato brasileiro o turista estava tentando descobrir o nome no menu? E a 10, que é: o turista imaginou que buscando as palavras do dicionário, ele conseguiria traduzir corretamente a sentença que ele queria dizer ao garçom. Mas não foi o que aconteceu. Aí vem a pergunta: por que as traduções pelo dicionário normalmente não ficam de acordo com as palavras que queremos traduzir? Aí nós temos as 4 informações aqui, vocês vão ler, analisar de acordo com o que aconteceu com esse turista, né? E ele teve uma experiência realmente não tão agradável porque ele traduziu algo totalmente diferente do que ele queria e usando o dicionário, palavra por palavra, né? Analise aqui e marque aquela que for a correta. E a última vocês vão, como de costume, copiar esse texto, só o texto, não precisa das atividades, copiar no caderno, traduzir e enviar para mim, conforme está realmente bem explicado aqui nessa parte, que foi clicada lá naquele link que eu coloquei na última questão, tá certo? Terminando, não se esqueçam de enviar a atividade aqui pelo Forms. No caso aqui não foi enviado porque eu não preenchi todas as respostas. Mas assim que vocês preencherem, o formulário vem normalmente, tá bom? Então tá certo, gente. Muito obrigado pela atenção. Tentem responder todas as atividades que foram publicadas até aqui. Provavelmente nós teremos mais umas 2 depois dessa atividade aqui. Essa é de número 20, mas vocês terão pelo menos mais 2 até o final do ano letivo, que encerra dia 18 de dezembro. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima. Valeu!